Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Diz assim o texto: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vou repetir de novo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pai, obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Obrigado por esse versículo, Senhor. Que esse versículo está dando esperança na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui nessa manhã. Nós te louvamos, Senhor. Proibimos qualquer manifestações espirituais do mal nesse lugar. Para o nome de Jesus, que os ouvidos sejam tapados, que os olhos possam enxergar coisas espirituais que nós não entendemos. Que o mesmo Espírito que falou com Jeremias, Senhor, fala conosco hoje, Deus. Mostra para nós, há uma saída, há uma luz no final do túnel. É verdade que o mundo está escuro, Senhor, mas o Senhor é a nossa luz, é nisso que nós cremos, em nome de Jesus. Amém, amém. Interessante, do capítulo 1 de Lamentações, 2, você vai ler a história de Israel, de Jerusalém. E sabe, Jerusalém é uma cidade majestosa, linda, bonita, perfeita. Tinha tudo para dar certo, parecido um pouco com a gente. Tudo para dar certo. Descemos com uma mala aqui nesse país, com esperança, com graça, tudo para dar certo. E por que às vezes as coisas não dão certo? Porque às vezes parece que a esperança morre. E por que Deus muitas vezes ignora algumas orações minha e sua e fala: olha, eu vou ficar em silêncio, não vou fazer nada por você. E a gente perguntando os porquês da vida de pessoas doentes, enfermas, pessoas que perderam tudo, pessoas, amigos meus queridos, que não conseguem. Esse dia chegou uma mulher na minha casa e falou: eu acho que eu vou embora desse país. E não é diferente da Jerusalém, a linda Jerusalém, agora sabe o que é? Está sitiada pelos inimigos. Se você ler todo o texto, por favor, não vamos aqui, eu não quero pegar esse texto e contar uma histórica, não é isso, eu só quero dar um pano de fundo na história do profeta Jeremias. E sabe quem fez isso? Deus. O diabo? Não, Deus fez isso. Deus falou: vocês não vão andar em santidade. Vocês não vão me obedecer. Vocês vão continuar prostituindo. Vocês vão adorar bezerro de ouro, vão fazer outras coisas. Vocês vão consultar os adivinhos. É isso que vocês querem fazer? Ok, então eu vou colocar um profeta aqui. E o profeta sentiu as maiores dores da história que a Bíblia nos mostra, dizendo assim, versículo 3: eu sou um homem que via a aflição pela vara e o furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. O texto começa dizendo que Deus pegou esse homem, feriu ele e disse para ele: olha, agora você vai ver o sofrimento. Você vai entrar num lugar de escuridade, não é de luz. Sentir a dor desse povo todo, você como profeta, como Jeremias, falando no meio do povo, para o povo se arrepender, para o povo voltar para Deus, mas antes de se arrepender, eles tinham que passar um período de desgraça, nada funcionava. Eu não sei de você, mas eu sei de mim, tem hora que parece que as coisas não funcionam para a gente, e eu fico perguntando, aonde nós pecamos? Esses dias eu estava andando assim, quando eu recebi uma notícia, eu fiquei 4 horas da manhã andando, fui para a minha sala, abri a janela, fiquei olhando para a janela. Eu gosto dessa questão de solitude, de quietude. Olhei para as árvores assim, de madrugada, fiquei pensando: meu Deus, cara, o que aconteceu, cara? Onde eu errei? Eu pequei nisso, mas Deus te perdoa. Será que é porque eu pequei naqueles dias aqui, quando eu cheguei na América? Será que é porque eu andei com esse fulano? Será porque eu disse isso? E a gente fica naquela lamúria perguntando por quê? Sabe por quê? Porque eu quero forjar você melhor. E a gente não entende, porque a gente quer o quê? Uma palavra bonitinha. A gente quer uma palavra aqui, que é um profeta, que é isso que fala contigo, você vai conseguir um carro, não sei o quê, você não vai conseguir nada, é mentira. Vai ser luta o tempo todo. Olha, prepara que vai piorar. É sério, irmãos. Sabe por quê? Porque não tem moleza para o povo da cruz. Você já viu os caras que não acreditam em nada? Você fica até com
olhando para ele e falando assim, poxa, tem inverno, cara, olha. Feliz, dando risada com os amigos, sem camisa. Assim, olha para eles e fala assim, gente, que povo feliz, nossa, cristão, crente, vou para a igreja, chega aqui quarta-feira, aqui, correndo, depois de limpar 4 casas, aí vim para a vigília, e vou para a igreja, e eu frequento os lugares, eu converso com pessoas, eu oro por telefone com pessoas, e Deus fala não para mim. Deus falou não para Jerusalém, falou não vou fazer, não vou dizer nada. Pela vara de Deus, Ele me levou a andar nas trevas e não na luz. Como é que Deus faz isso? E olha, eu quero avisar uma coisa para os senhores e as senhoras que estão aqui hoje. Os crentes aqui, aqueles que não é crente, que não creem em nada que está aqui, talvez. Deus falou não para Paulo. Paulo orou, pediu, espinho na carne, não sei o que. Deus podia tirar, isso aqui Deus foi, minha graça te basta. Deus falou não para Moisés. Imagina, gente, eu tenho uma coisa, o dia que eu for embora, se eu chegar no céu, porque eu não sei, né? O dia que a coisa anda, se eu e você chegar no céu, eu quero chegar diante de Deus e falar, Deus, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, tudo bem? Deus falou, tudo bem, Chachel. Seja bem-vindo, meu filho, também. O que você quer perguntar? Eu queria perguntar uma coisa, Deus. Como é que um homem andou 40 anos no deserto de Cades Barneia, viu um povo morrer, um homem que te ama, um homem que obedeceu ao Senhor, por que o Senhor não deixou entrar na terra? Estava tão pertinho, o Senhor mostrou as campinas de Moabe, olha os verdes de Jericó, a grama do sul, o Senhor mostrou tudo para ele. Você está vendo as palmeiras, que lindo. O velho Moisés, cansado, com aquela roupa, eu fico imaginando aquela roupa toda esburrapenta, ele chegou assim, com aquele cajadão dele, eu imagino isso, e ele ficou lá olhando, e Deus mostrando para ele, pessoal, agora é minha vez, né? Deus falou, não, por quê? Porque eu não, eu falei para você, tocar na pedra para o povo beber água, sabe o que você fez? Você bateu, mas Deus, só por causa disso, negou meu green card, só por causa disso, o Senhor deixou tudo, só zerou tudo, só por causa disso que eu pequei, porque eu saí com fulano, que eu fico cicrando, só por causa disso, o Senhor vai me deixar aqui. Deus fala, vou. Presta atenção, não é maldição não, tá, querido? Alguns de nós não vamos pegar alguma coisa. Eu mesmo, eu tenho filhos, tento educar eles da melhor maneira possível, e falo para eles assim, vocês vão alcançar coisas que eu não consegui alcançar. Vocês vão entrar numa janela espiritual que eu não consegui chegar nem perto. Mas o caminho, o picadeiro já foi tirado com o facão, passa por aqui. Não vai para a esquerda, não vai para a direita, não se mete nisso, porque se você se meter nisso, lá na frente, você vai falar, por que meu casamento deu certo? Deus falou, vem cá um pouquinho, quando você tinha 16 anos, você lembra o que você fez? Você falou, fiz o quê? Você não lembra? Vou lembrar você fez isso, então você não vai dar. Mas Deus é assim? Claro. Herança, está registrado no cartório de Deus, a assinatura sua está lá, querido. Aí a gente vem com essa cara de abóbora aqui para a igreja, eu chego aqui e nós fazemos o quê? Senhor, o senhor tem que me dar. Pastora Renata me unge, a pastora Renata vai lá correndo, pega o óleo, Pai, no nome de Jesus, e ora para o camarada, e ora para a mulher, e põe a mão na cabeça, e não sei o quê. Deus olha lá do céu e falou, Renata, tudo bem, mas eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada por esse povo. 3º capítulo, deverás, ele envolveu contra mim, e a mão de contínuo todos os dias. Sabe, Deus, Ele segura as pessoas a hora que Ele quiser, Ele dá a hora que Ele quer, Ele faz o que Ele deseja. Jeremias experimentou o envelhecimento precoce. A luta foi tão grande, que Jeremias, eu estava estudando sobre ele, diz que ele envelheceu, os ossos dele, parece que estavam se esmagando dentro da gente. Você já levantou de manhã, e sentiu que o coração estava palpitando? De tenso que você está, porque você está desempregado, porque está sem dinheiro, porque o casamento está ruim, porque nada dá certo, você vai tirar a carteira e não consegue, você vai fazer aqui e não dá certo, você arruma um emprego, daqui a pouco chega a pessoa, já peguei outro. Você já ficou assim, levantar de manhã e sentir, e você quer respirar, parece que você não consegue respirar direito, acho que é só eu. E você colocar na sua cabeça, não, Deus vai preparar, Deus vai abrir uma porta, e a porta não abre uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e você fala, meu Deus, cadê o meu Deus? E Deus fala, estou aqui, mas eu não quero falar com você agora. É isso.
Jeremias experimentou envelhecimento precoce. Capítulo 3, versículo 4. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Olha só. Despedaçou os meus ossos. Chegou um ponto, aquilo tudo destruído em Jerusalém, Jeremias ficou assim. Você já viu gente que está com cara de velho, tanto sofrimento? Fui conversar com uma mulher que tinha perdido os filhos, afogado, 2 filhos afogados, conversando com ela. Olhei para ela assim, depois do velório. Olhei para ela assim, eu vi que ela estava assim, envergada, falando baixinho assim. Olhei para ela e falei, meu Deus, cara, que flagelo, os ossos esmagados, a alma esmagada. Eu falei, só quer que eu leve a senhora no sacar? Não, pastor, obrigado, eu tenho, meus tios vão me levar. Eu falei, mas a senhora está mexendo? Ela falou, pastor, eu enterrei meus 2 filhos. Gente que enterra filho. Eu não estou falando de documento, não. Gente que enterrou os filhos, levou ao cemitério, os 2 de uma vez. Uma tragédia. E sabe aonde isso? Na igreja. Sabe aonde isso? O profeta se envelheceu de ver as lutas, as batalhas que ele tinha que enfrentar. Na linda Jerusalém, que não é mais linda, está sitiada agora, tomada pelos assírios, tomada por todo mundo quer um pedaço daquilo lá. Diz o texto ainda, Jeremias tem seus caminhos totalmente fechados por Deus. Deus fechou todos os caminhos de Jeremias, todos. Lê o texto. Por favor, permaneça com seus olhos no texto. Jeremias tem seus caminhos totalmente fechados por Deus. Capítulo 8, versículo 9. Lamentações 3, 8 e 9. Ainda quando clamo e grito, Ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com as pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Olha o clamor, olha o gemido da alma. Alguns pastores não gostam de falar disso, porque parece que é muito desagradável, né? Gemido na alma. Eu estava chorando ali, enquanto o Júnior estava cantando, minha alma estava gemendo. O que o pastor João prega aqui, o que as pastoras pregam aqui, o que eu prego, o que eu estou falando aqui é coisa séria. Parece que não deu a tempo, parece que o Espírito Santo não entrou nele e diz, sem vergonha, queria jeito, toma vergonha na cara, seja um homem de Deus. Se para ser um homem de Deus, você não precisa sair aqui gritando, chacoalhando, nada disso. Até porque eu sou conhecido, parece que eu sou incrédulo, né? As pessoas falam, nossa, Chechel, deixa Deus te usar, mas parece que você não deixa Deus te usar. Deus está me usando. Você quer que faz o quê? Que eu dou uma piruleta aqui? É isso que o povo quer, o povo gosta disso. O povo gosta de Deus usar alguém. Jeremias é rejeitado pelo seu povo. Capítulo 3, versículo 14. Foi feito objeto do quê? Vamos ler. Foi feito objeto de? Para todo. E a sua canção todo dia. Sabe? Rejeitado. Alguém aqui é rejeitado pela família? Com certeza. Você não deve ser profeta para falar isso. Alguém é rejeitado pelo pai? Você tem alguém que não gosta de você? Eu tenho algumas pessoas que não gostam nem perto de mim. Eu falo, que bom. A gente tem que estufar o peito e falar, que bom, querido. Falei para a Fabiana, quem vai comer da nossa mesa, algumas pessoas vão sentar aqui e vão comer, o resto não precisa vir. Não vão andar com um bando de pagaré, gente sem fé. E outra coisa, a gente não pode medir, sabe o que, irmãos? Presta atenção nisso, os crentes. Você não mede o óleo de ninguém, tá? Se tem muito azeite, se não tem muito azeite, tá? Você não pode medir isso, você não é Deus. Vamos medir a espiritualidade do Chechel. Deixa eu colocar um negocinho aqui. Ih, tá ruim, Chechel. Porque você gosta de usar umas camisas coloridas, uma meia preta, a outra verde, então isso, você não tem espiritualidade. É isso que o povo acha. Infelizmente, nós vivemos assim. Então, meus irmãos, a esperança em meio ao deserto, em meio ao desespero. Há esperança ainda para o povo. Segundo, promessa e as misericórdias de Deus. Versículo 19, capítulo 3, 19 a 39. Só vou ler um versículo. Lembre-te da minha aflição e do meu pranto
no absinto e do veneno. Lembro-me disso. Tomou veneno. Parece que aquilo era amargo para a vida dele. Então o profeta chegou a um ponto de ser insano, de usar o rejeito do povo. O povo rejeitou Jeremias. Sabe quem é o povo? O povo dele. Gente rejeitada. E gente rejeitada, é levantada por Deus. Quanto mais você persegue uma pessoa, quanto mais você fala dessa pessoa, você pode ter certeza, Deus vai exaltar essa pessoa. Não importa, pecado não é você que trata, é Deus. Seja o pecado que for de uma dessas mulheres que estão aqui hoje. Vamos mostrar para nós os nomes aqui, né? Nós estamos aqui. O seu passado, a sua história, não me interessa, porque Deus restaurou. Não interessa o teu passado, mas está no segundo casamento, que esteja. Mas nós temos o costume de fazer o quê? Vamos jogar pedra. Se a gente tivesse uma condição de dizer, né? Eu vi a pastora Renata, acho que 2 ou 3 ela já falando assim, gente, nós somos pastores diferentes aqui. Gosto muito quando você falou isso, tá? Eu falei, nossa, como a Renata está mudando algumas coisas dela. Gente, nós somos diferentes. Não é mesmo, pastor Chechel? Ela falou aqui, não é mesmo? Nós somos diferentes. E não tem nada errado de ser diferente. Não tem nada errado de cabelo liso, cabelo encorocolado. Não tem nada errado, tudo bem, você pode gostar, pode não gostar, como eu gosto, não gosto. Isso é peculiar, isso é problema pequeno. Em vista do que nós estamos vivendo na nossa família. Pessoas doentes, pessoas cansadas. Está preocupado com palito de dente. Preocupado que falaram isso, que disseram aquilo. Preocupado porque não me cumprimentou. Meu irmão, querido, esquece isso, cara. Estou num outro nível, quero ir lá para frente, eu quero experimentar a coisa de Deus, eu vou morrer de pé. Esse livro que o João está lendo, o João está lendo um livro, né? Prisioneiro da Terceira Cela, foi o Hamilton que arrumou para ele. E esse livro fala assim: você quer morrer pela espada ou pela cruz? Escolhe. Muita gente vai morrer pela espada, mas muita gente vai morrer pela cruz. Eu morro pela cruz de Cristo. Vou guardar minha espada e vou morrer pela cruz de Cristo. Vou ficar firme. Não vou negociar namoro, casamento, aí não sei o quê, para dar documento, para não sei o quê, para não sei o quê. Aí vocês conhecem a história que a gente vive no meio dos brasileiros. Se eu contar para vocês que eu discuto aqui, eu fico pensando assim, meu Deus, como é que... Um dia uma menina recém-chegada no Brasil falou assim, pastor, tudo bem, tudo bem? Fiquei sabendo que a gente pode tirar carteira falsa aqui, é verdade? Pensei comigo assim, essa menina chegou agora, como é que você sabe disso? Ela já está misturada no molho. Moça crente. Eu falei, você quer ser presa, é? Você quer ter a algeminha na mão, quer? Ai, pastor, mas o que tem? O que tem? Não, irmã, está errada. É que nós, os pastores, às vezes somos culpados de alguma coisa, sabe? Porque nós não sabemos falar para a pessoa, isso é pecado, tá? Você pode ir, faz o que você quiser da sua vida, é fora o íntimo teu, mas nós não concordamos. De uma moça mandou um texto desse tamanho para mim, pedindo perdão para mim, dizendo que me ama muito, e que ela ficou muito sentida comigo. Eu admirei ela. Falei, até pensei, olha que interessante. Quero fazer uma pergunta para você que está aqui hoje. Acho que dá para contar na mão, né? Quem pediu perdão para você, de verdade? Acho que quase ninguém pede perdão para pastor. E principalmente pastor, né? Não se perde pastor, então piorou, não pede perdão para ninguém. Eu já cheguei em pessoa e falei, sinto muito, eu falei isso mesmo. Eu falei, não, Xaxá, tá, tudo bem, irmãos, vida que segue. Pessoas pediram perdão, cara. Quando eu li aquela carta, eu li, falei, está sarando o coração dela. Eu fui pessoalmente falar, eu não escrevi nada, porque a internet vaza tudo, né? Eu fui pessoalmente, falei com ela, olha, estou admiro você por você fazer isso, tá? Porque não deve ter sido fácil para você fazer isso. Pedir desculpa é fácil. Como é que a gente usa, nós brasileiros, né? A gente usa umas palavrinhas assim, né? Não vai dar nada, não. Vai dar muito. Não é desculpa, não é perdão. Desculpa aí nada. Irmão, me perdoa, minha irmã, vim aqui te dar um abraço, me perdoa, por favor. Eu achei lindo da parte dela. E tomara que Deus passe algo no coração dela. Não leva a culpa minha de nada. Não foi nada. Eu falei, você não precisava nem escrever isso para mim. Eu falei, não, mas eu queria escrever. É bom para mim escrever isso. Não deveria ter falado mal de você para ninguém.
E aí eu quase perguntei, mas eu não quis perguntar. Para quem que você falou isso? Por isso que é investigativo, né? O delegado Chechel, né? Mas eu fiz questão de não perguntar. Para quem que você falou isso e te alimentou? Quem disse para você escrever isso aqui para mim? Foi uma mulher de Deus, tenho certeza. Vai lá, fala com ele. Aí não tem coragem, então escreve algo para ele. Diz que é uma bênção, que você ora por ele, que você abençoa a vida dele. Isso é profeta de Deus. Isso é gente ungida de Deus com todas as dificuldades que tem. Porque eu posso contar no dedo de pessoas que chegaram para mim para falar comigo. Eles judiaram de mim. Eles machucaram minha família. Eles invadiram lugares que não eram. Eles falaram coisas que não precisa ser. Eles falaram. E eles continuam falando. Mas nunca tiveram coragem. Falaram: a gente pisou na bola contigo, me perdoa, cara. Aí uma menina descalça, um negócio desse tamanho para mim. Eu achei maravilhoso. Me deixou, desarmado. Me deixou desarmado. Fiquei olhando para ela assim. O zoinho dela cheio de lágrimas. Eu falei: viu, esquece. Não, eu só queria falar isso para você. Não, está tudo bem. Sabe aquela conversa até meio estranha? Não, está tudo bem. Eu quero que as pessoas se sintam saradas. Promessa e misericórdia de Deus. Jeremias pede a Deus por lembrar-se da sua aflição. 19 e 20. Põe aí, Asaf. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto veneno. 20. Minha alma continuamente os recorda, se abate dentro de mim. Diz que a alma dele estava abatida dentro dele, de tanto desespero, de tanta tragédia. Reconhece que Deus é a sua porção e pode esperar nele. 24 e 30. A minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Sabe quem é a nossa esperança? É Jesus, querido. Esquece esse negócio de documento. Vai sair? Amém. Não vai sair, não tem jeito, faz apelação, vai para tribunal, arruma um bom advogado. Se sair, aleluia, glória a Deus. Mas se não sair, você fala: Deus, eu vou esperar em ti mesmo. Vou ficar aqui. Nós vamos ficar até onde dá. Você, irmão, vai fazer de tudo, orar a Deus, pedir a Deus, frequenta a igreja, faz discipulado, estuda a Bíblia, você faz tudo que tem que fazer. Porque quando você for embora, ou alguma coisa acontecer de maravilhoso, você fala: eu esperei em Deus, orei por isso, e Deus atendeu a minha oração. A minha alma estava muito tanto, portanto, eu esperei nele. Esperança em Deus, querido. Confia no Deus da aliança e não rejeitará o seu povo. 31, 32. O Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Segundo a grandeza, isso não vai durar para sempre. Não sei se vocês sabem, alguns aqui já sabem, eu fui atleta. Eu corri maratona. E a gente aprendeu a lidar com a dor. Você pensa que eu chorava assim, igual eu estou chorando hoje? Não. No mundo, fazer isso é fraqueza. Diante de Deus é honra. E depois dos 30 quilômetros, as meninas, tem umas mulheres aqui que correm, gente não vai correr com elas. Não, tá, não vá. Gente, não inventa. Fala: vamos fazer uma corridinha, você pega e vai. Não vá. Você vai sofrer com essas mulheres, vão judiar de você. Então não vá. Não faz trilha com ela. Eu subi a montanha, é ali. Não vá. Então, quando a gente chega nos 30 quilômetros, diz que depois dos 32 quilômetros dentro de uma maratona, é o lugar mais crítico. É o lugar que os atletas desistem da competição. Porque entra a estafa, entra a dor. É nessa hora que você aprende a lutar com as suas demandas de dor, de cansaço, de pressão. Eu fui uma pessoa que sempre aguentei muita pressão. Eu estou 32 anos na igreja. 30 anos, né? Quase 30 anos na igreja. Aguentei muita pressão em igreja. E sabe o que me dá problema? Não é o povo. É os meus líderes. Os problemas que eu tenho é com pastores, com liderança. Gente que diz que é líder. O povo não. O bêbado do boteco, eu entro lá e falo: ei, Chachá, beleza? Falei: beleza, gente.
Vem cá, daí como é que está a sua família? Não, pastor, foi bem que eu vim aqui, olha, eu estou perdido, olha, agora eu estou no buraco, foi tá nada, vem cá, vamos orar. E brinco com o cara, dou risada com o cara, eu gosto de gente assim. Aquela menina doida, um dia eu peguei uma menina na minha igreja, magrinha assim, eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu gosto de vir aqui na sua igreja e tal. É você que fica ali? Quanto você tem? Eu tenho 13 anos. Quanto você cobra? Ela falou, R$10. Eu falei, R$10? Barato, hein? Ela falou, pastor, porque eu tenho que dar comida. Mas você precisa fazer isso? Eu preciso, porque eu não tenho emprego. Não, você pode, não dá desculpa não, você pode sim. Porque você não estuda. Aí fui conhecer a família dela. Gente, você não tem noção, gente. Eu estava com um pastor agora do Brasil na minha casa, ficou 2 semanas na minha casa. Estamos lá jantando, daqui a pouco uma pessoa ligou para ele, pastor, aqui é fulano de tal, olha, a Mariquinha está precisando de uma cesta básica, que estão passando, faz 2 dias sem comer. O pastor, não, tá bom, eu ouvindo, sou do Rio de Janeiro, moro no Recreio. Até falei isso para o Júnior. Mas passando fome aí, cara? Não, pastor, eles estão sem comer. Olha, vai lá no mercado, pega uma cesta grande e entrega lá. Desligou o telefone, eu falei, meu Deus, cara. Ele falou, tá vendo, irmão? Você acha que está nos Estados Unidos? Como é que está aqui? Eu falei, parecido, tá? Pegando cesta básica para comer. Pessoal que filiação do Nordeste aqui, ó. Quem é do Maranhão? Cadê aquele menino do Maranhão? Está aqui? Está lá do Maranhão. Tem uma cidade do Maranhão chamada Codó. Você conhece, irmão? Nem rato passa na rua. Porque se ele passar, a turma pega ele. Ele não passa, o rato falou assim, eu vou passar essa avenida, o povo vai me caçar. Aqueles ratão de banhado, não passa. Sabe o que é isso, irmãos? Fome, miséria, tristeza, assolados. E a igreja está lá sobrevivendo, tá? Eles estão lá. Está ruim, mas estão lá. E agarrado com Deus ainda. Firme, não desiste de nada. Então, quando eu vejo isso, o meu coração se enche de saber que tem um povo ainda que ama a Deus. Terceiro lugar, volta ao arrependimento. Isso aqui é muito bonito, gente. Necessidade de fazer um autoexame. Versículo 40 e 42. A 42. Fazer um exame da alma. Nós, os crentes, precisamos fazer um exame de nós mesmos. Às vezes, eu fico fazendo exame de mim. Me dá até um desespero. Eu falo, gente do céu, eu sou crente. Que é isso? Como é que eu falei isso para aquela pessoa? Por que eu fiz isso? Um homem de 65 anos fazendo uma bobaginha dessa. Como é que eu caí nisso? Você não pensa assim? Você pensa assim, Marquinhos? Poxa, eu sou pastor. Poxa, eu prego na igreja. De onde eu arrumei esse palavreado? Às vezes o Fabiano, é a pessoa que me conhece bem, porque ele foi membro da minha igreja lá no Brasil. Ele e a Suzana. Quantas vezes eu cheguei e falei, Fabiano do céu, cara. Um dia eu bati o telefone na minha cabeça e perdi. Você viu? Um dia, peguei meu telefone, Fabiano. O que foi? Que é isso, cara? Que absurdo que eu sou, cara. Como é que eu falo um negócio desse? Como é que eu entro numa situação dessa? E quando você entra, o diabo faz o quê? Aproveita. Olha lá. Esquadrinhamos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. 41. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu nos perdoaste. Como é que é? Não nos perdoaste, tu não nos perdoaste, exatamente. Pecaram, erraram, chegaram diante de Deus e falaram: olha, tu não nos perdoaste ainda. Então o profeta está atrás, sabe do que? De arrependimento. Continuando aqui, meus irmãos. Reconhecer o pecado traz amargas consequências. Reconhecer o pecado traz amargas consequências. 43. Cobriste-nos de ira e nós perseguiste, e sem piedade nos mataste. 44. De nuvens te encobriste para que não passe a nossa oração. 45. Como cisco do refúgio, nos puseste no meio dos povos. Sabe, se você for ver bem o capítulo 2, capítulo 3 de Jerusalém, esse cara no meio dos povos, que eles arrebentaram com a cidade. Colocaram todo mundo numa opressão. E não é diferente da vida da gente. É um texto duro, mas não é diferente da sua vida e nem da minha. Não é diferente.
O pecado produz sofrimento e lágrimas. 48, 51. O pecado produz sofrimento. Os meus olhos se derramam torrentes de água por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda, veja lá do céu. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Olha só isso, gente. Lamentações, sabe? Tristeza da alma. Sabe, chama de filha da cidade. Gente que está arrebentada, mas quer um conserto com Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Nós estamos terminando. E nós começamos a ler um versículo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que dá esperança para vocês? O que é esperança? É uma boa casa? É um bom carro? O que é esperança para os jovens? Ter um bom casamento? Quem disse que casar é feliz? Eu não sei de onde que inventaram isso. Uma luta. É uma guerra. O que dá esperança? Amante dá esperança? Namorado, de vez em quando, é aqueles que é mais jovem, sabe com quem, sabe? Isso traz esperança, traz dor, traz lágrima, traz tristezas enormes. E às vezes Deus fala não para nós, sabe por causa do quê? Por causa do nosso pecado, por causa do meu pecado. Deus fala, não vou fazer. E quando ele fala, não vou fazer, mas Ele vai amparar você para cessar esse sofrimento. Ele não vai te matar, mas tem coisas que nós não vamos pôr a mão. Falei muito a Fabiana, converso muito com ela, disse, amor, mas tem alguma coisa aí nessa história. O que a gente errou? Onde você pecou? Por que Deus não deu para você? Por que Deus levou as pessoas que você ama? Por que você se sente solitário? Por que o teu casamento não deu certo? Por que alguém adulterou no seu casamento, teu marido, tua esposa? Por que mancharam de sangue a tua história? E sabe, irmãos, a gente lembra que Deus é o Deus que perdoa. A gente lembra que Deus enxuga nossas lágrimas, que Deus cura a nossa alma, e é só Ele. Fale quem quiser, diz quem quiser dizer. Não faça disso aqui um bezerro de ouro. Não faça desse altar, fala muito para Fabiano, cuidado para você não fazer desse altar um bezerro de ouro. Isso aqui é meu, ninguém me toca. Deus arranca você com raiz e tudo. Eu olho para minha casa e falo assim, gente, quanta coisa a gente tem, né? Quanta coisa a gente tem. Eu tenho saudade da escassez. Sabe por que eu tenho saudade da escassez? Vou contar para você porque eu tenho saudade da escassez. Porque você fica mais crente, pastor Renato. Lá você fica mais pentecostalzão mesmo. Lá você fica. Porque se você não ficar, você morre. Lá não dá para você acordar de manhã chorando, igual eu estou chorando aqui. Não, você não pode. Não, você levanta e fala, hoje vai ser um dia bom. Está tudo errado. Vai ser um dia bom. Teve um pastor que foi embora agora aqui também com a família, de uma boa igreja aqui pertinho, visto negado, chegou uma cartinha para ele sair do país em 30 dias, ele já catou as coisinhas dele, está indo embora. Fico pensando, eu conheço o pastor, conheço as menininhas dele, fico pensando, meu Deus, cara, que dor, né? Ficou 3 anos e meio aqui na igreja, uma igreja que está crescendo, cheio de jovens, o pastor está indo embora, porque não saiu o documento dele. E por que Deus permite isso? Escuta aqui, viu, meu filho está aqui, meus filhos estão aqui, Fabiana. Se Deus fazer isso com a gente, Deus é ruim? Se Deus resolver levar você embora, para tocar lá naquelas congregações que a gente estava lá, abrir um picadeiro igual a gente abriu. Por favor. Proeza onde está plantado. E se Deus levar? E nós temos que fazer uma tenda no meio do deserto. E você pegar a tua violinha e falar, brem, blom, lá daí. Está ruim? Eu fiquei numa cidade, estou terminando, vou te contar essa. Fiquei numa cidade chamada Santana do Itararé. Tem 2.000 habitantes, eu acho 3.000 habitantes. Não tem sinaleiro, você entra numa rua, sai na outra, é a cidade. E nós ficamos numa igreja. Cheguei nessa igreja, tinha uma correntona preta na porta da igreja. A vizinha olhou assim, abriu a janela, oi, tudo bem? Foi tudo? O senhor é o novo pastor da igreja? Eu falei, sou.
Nós ficávamos na porta da igreja, eu, a Fabiana lá dentro, tocando violão, eu na porta da igreja com o meu terninho. Passava o povo da Assembleia de Deus, Pai do Senhor, por sua paz, irmão. Pai do Senhor, por 7 horas, 7h30. Quando era 8 horas, eu falava, Fabiana, vamos fazer um culto. Abria a Bíblia, eu, a Fabiana e o Caleb, né? O Caleb sentado, pequenininho. Eu pregava quando estou pregando aqui, tá? Eu fechava a Bíblia, saía, escuta só essa, pastor Renato, saía, trancava a igreja, entrava no carro e o diabo falando assim, nossa, cadê o povo dessa igreja? Você não vai reclamar? Eu falo assim, graça, que culto abençoado, hein, Fabiano? Lembra de falar para você? Eu não. Mas eu falei, nossa, Fabiano, que culto abençoado, hein? Os anjos estavam tudo lá dentro da igreja, com as cadeiras tudo vazias. Eu, a Fabiano e o Caleb. Batendo na porta. O Fabiano assistiu umas coisas nossas também assim, né, Fabiano? Construindo igreja, sem ninguém. Colocava a cadeira na poeira, todo mundo sentado, e eu meio doidão, pegava a Bíblia. Deus gosta de gente doida, tá? E nós pregávamos para aquele povo. E eu estou aqui hoje. E quero deixar essa palavra para você, meu irmão. O que traz esperança para você? Qual é a sua esperança? Vender tua alma para o diabo por causa da América? Se prostituir por causa da América? Fazer tuas filhas casar com o americano para ter documento? É o que a gente escuta. Cadê a dignidade de dizer para aquele moço bonito ali, o Joab, falar, não, filho, você não precisa casar com essa pessoa para ter documento. Deus vai preparar uma serva de Deus, uma mulher ungida, cheia do Espírito Santo, que vai te amar independente do documento. Nós não vamos morrer nessa terra, nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós vamos comer, escuta o que eu estou falando para você, nós vamos comer o melhor dessa terra. Eu sei que é duro porque eu estou no meio desse vendaval, eu sei que às vezes a gente não pode nem viajar, mas se Deus tem propósito, olha, daqui a alguns anos você vai me procurar, pastor Chechel, Deus tinha um propósito. Eu estou chorando por dentro, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu estou feliz. Sabe por quê? Porque eu descobri, nessas horas que aperta, eu quero saber quem é crente de verdade. Nessas horas do não, porque é muito bom você falar, glória a Deus, aleluia, sair falando línguas, pulando, né? É muito, muito maravilhoso, não tem nada contra, irmãos. Mas eu quero saber quem é crente de verdade, hora dessa, que tudo está falando não para você. E você olhar e falar, Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ver quem que é macho, quem que é homem de Deus, quem está preparado mesmo para receber o não de Deus. E Deus, eu vou falar não para você, mas eu vou abrir uma porta que você nem imagina.